E é daqui, dos moles da Barra de Rio Grande, que a gente começa esse vídeo. E a gente vai mostrar para vocês nada menos do que a travessia da maior praia do mundo. Mais um vídeo começando aqui no canal. Nós somos Rogério e Camila e estamos em uma longa expedição pelo Brasil e América do Sul junto com a nossa cachorro Alha, nesse carrão aqui, carinhosamente apelidado de Brucutu. A gente começa esse vídeo de uma forma um pouco diferente, porque vocês vão ver aí no vídeo que nós estamos fazendo a travessia do cassino sozinhos. E a gente achou importante a gente começar falando primeiro que isso é uma coisa que a gente não recomenda de forma alguma. Nós até tentamos fazer a travessia em grupo, estilo comboio, mas não foi possível. A gente cercou, claro, de todas as informações necessárias, fizemos um grande, intenso planejamento prévio. E aí aproveito também para deixar um profundo agradecimento ao Hernani e ao Wagner. Os dois de Pelotas já fizeram essa travessia aqui, a gente trocou algumas ideias, o Wagner nos muniu de muitas dicas e informações, ele corroborou com boa parte das nossas pesquisas, acrescentou informações novas, então de fato aí a ideia era eles acompanharem a gente, só que deu problema de agenda, não foi possível. Como a Ká falou, o ideal é sempre fazer essa travessia em comboio, porém a gente certificou de ter todas as informações necessárias, fazer um planejamento minucioso para conseguir fazer a travessia em segurança, que é o que a gente vai começar daqui a pouco. Agora vamos voltar lá para o começo do vídeo, onde a gente estava, para de fato começar essa travessia. Bora! Além de serem uma atração turística, os moles da Barra também têm uma importância fundamental para a segurança na navegação da entrada do Oceano Atlântico até o Porto de Rio Grande e toda a Lagoa dos Patos. Sua construção, que começou em 1911, desde então foi e ainda é considerada uma das grandes obras da engenharia naval do mundo, sendo inclusive comparadas aos grandes canais marítimos de Suez e do Panamá. Começou! É uma imensidão, né? Não, logo no começo já é uma emoção grande. Desde o início, antes na verdade até da nossa expedição, a gente já tinha colocado a fazer a travessia do cassino. Tanto é que nós compramos equipamento de segurança exclusivamente pensando nessa travessia. Então a ansiedade era muito grande, né? Porque a gente vem pensando e planejando, se preparando para isso. Então agora no início aqui é de fato uma emoção muito grande. A gente ficou com medo de não conseguir ver o navio, né? Porque a ação do tempo bem predominante, mas a gente vai conseguir ver um pouquinho do navio, parece, não é mesmo? A história do navio Altair é que afundou no dia 6 de junho de 1976, não foi exatamente um naufrágio,
O navio zarpou do porto de São Pedro, na Argentina, carregado de trigo. Tinha destino final Rio Grande do Norte, Natal, no Rio Grande do Norte. Mas, assim que ele se aproximou aqui da região de Cassino, tempestade, ventos muito fortes, já davam ali uma situação bem perigosa. O comandante do navio tentou várias manobras, né? Viu ali, estudou muita situação e chegou à difícil decisão de, antes que o navio naufragasse e obviamente colocasse em risco a vida de todos os tripulantes, ele tomou a decisão de fazer uma varação. O que é uma varação? É direcionar o navio contra os bancos de areia. E aí o navio encalhou e foi possível. Vários barcos de pescadores acabaram ajudando no resgate de todos os tripulantes. Ninguém morreu no acidente. Teve uma investigação na época, né, se foi uma decisão correta ou não do comandante, mas no final foi dado ali como foi uma decisão de acordo com as condições meteorológicas. Então ele não foi criminalizado, não foi considerado culpado. E hoje está aqui, né, o resto, né, a carcaça do navio Altair, já bem desgastada. Na verdade, a cada ano que passa, sobra ainda menos vestígios do navio, né? De 76, quando ele encalhou, até hoje, nós estamos gravando aqui em 2022, ainda dá para ver um pouquinho aqui. Então, se você quiser ver o navio Altair, não perca muito tempo, senão você não vai ver quase nada. O que a gente está vendo aqui, o que a gente está sentindo, basicamente era, obviamente, o que a gente já esperava. Óbvio, uma travessia tão grande, um desafio tão grande como esse, sempre tem o inesperado, né? Sempre tem ali coisas que vão nos surpreender. Mas é muito emocionante, né, estar aqui fazendo essa travessia. A paisagem, ela é muito a mesma, né, quase o tempo todo. Só que é emocionante, mesmo assim a gente está vendo aqui o mar, as aves ali se alimentando, e aí do outro lado vai alternando entre dunas, entre aerogeradores, e o céu vai mudando, o vento vai mudando, o cheiro vai mudando. Então é uma emoção muito única estar aqui iniciando, por enquanto, a travessia da Praia do Cassino. Dia lindo. Cara, tá demais. Não podia estar melhor. Céu azul, vento tá bem tranquilo, a maré agora tá baixa, tá perfeito. A Wally tá se divertindo. Acompanhou a travessia aí de alguns canais, mas tem o Luciano e a Suzy do Caminho Traçado, que fizeram um vídeo belíssimo também sobre a travessia do Cassino. Foi uma referência para nós, então a gente também é muito grato pelo vídeo que eles fizeram, para a gente também poder planejar a nossa travessia. O
cuidado muito importante que a gente tem que ter quando dirige aqui pela travessia do Cassino, pela praia do Cassino no geral, é olhar muito bem ali para a faixa do horizonte, digamos assim. Por quê? Porque depois de chuvas é comum formar pequenas lagoas próximo às dunas, e essas lagoas elas acabam formando ali riachos que desaguam no mar, criando degraus. A gente já passou por vários aqui, nós estamos numa época de não muita chuva, então os degraus estão bem pequenos. Porém, nós já vimos vídeos na internet aí de carros decolando aí, isso andando a 40, 50, um pouquinho mais quilômetros por hora, e aí não percebe esses degraus e acaba decolando mesmo. Então é muito importante ao dirigir manter, obviamente, uma velocidade controlada. A gente está indo ali entre 40 e 50 por hora e ficar muito atento a essa linha do horizonte, olhar para a areia, né, para frente, o mais à frente possível, para detectar, né, esses riachos e obviamente os degraus, para conseguir passar com eles com cuidado e prudência. Essas imagens que vocês estão vendo aí de drone agora é o primeiro farol que aparece quando a gente vem do Cassino em direção ao Chuí. É o farol Sarita. Ele tem esse nome em homenagem a um navio que naufragou nessa mesma região há muito tempo atrás. Ele é um farol automático, portanto ele é desabitado, ele não tem ninguém operando ele e hoje não tem nem mais acesso. Antigamente tinha uma porta, era possível subir até uma parte, mas hoje nem isso. Então é apenas um marco, mas é o primeiro farol vindo do Cassino, então é sempre uma referência muito importante. Farol Sarita. Encontramos um lugar mais privativo aqui e aí a gente vai passar a noite aqui mesmo. Então o Rô vai vir com o brucutu ali, ó. Então a gente fica mais escondidinho aqui nessa clareira que tem. Boa, aí tá ótimo. São coisas da travessia da Praia do Cassino, né? Ali está a praia, aqui não conseguimos nem ver direito a faixa de areia. Ali está o farol Verga, que é a referência para essa nossa pernoite. Então a gente saiu da praia, atravessamos aqui esse trajeto aqui de areia, areia fofa, tivemos que vir no 4x4. E é uma transição da paisagem da praia e de repente a gente cai aqui num bosque de pinos, que obviamente não é natural, ele é plantado, ele é uma prática da silvicultura. Mas é um ótimo spot aqui para acampar, principalmente porque essa primeira parede aqui de areia, né, e a primeira linha
das árvores formam um paredão contra o vento e contra a areia. Então onde a gente está acampando, inclusive agora fazendo um churrasquinho, a gente fica livre da areia que é tão comum, claro, acampar em beira de praia. Não aqui, por conta da proteção dos pinos. Animal! Bom dia! Bom dia! Agora é a hora do cafezinho, né? Tá saindo aqui um café preto, forte, do jeito que a gente gosta. Depois do café eu vou fazer um pão com manteiga na chapa. Acho que a gente vai passar bem. É o Rogério que faz o café da manhã pra gente. Mestre Cuca do café da manhã. Ele é o mestre Cuca do café da manhã. A gente ontem à noite fez uma fogueirinha, continuamos tomando uma cerveja e o Alia ficou o tempo todo alerta. Aos sons noturnos, Aos claro. sons é um bosque, noturnos, né? É uma floresta. Com certeza tem animais noturnos aqui. Então a Alia ficava atenta à noite, mas... Cuca, o povo quer saber. Como que nós na verdade, mas você é que lidera isso. Como que a gente se mantém limpo no meio do mato? Partes. Tem a toalhinha de corpo, tem a toalhinha de rosto e tem a toalhinha com álcool que é para as mãos. Então a gente usa e abusa desses recursos. Chegou a hora de se despedir do nosso acampamento e eu tenho duas coisas para dizer. Primeiro, gente, sempre levem o lixo embora, tá? Porque a natureza não tem condições de absorver toda a nossa caca. E a outra coisa é que agora a gente tem um desafio, dentre os vários que estão por vir no dia de hoje, do segundo dia de travessia aqui do cassino. E o primeiro deles é que toda vez que o Rô pilota o drone, eu piloto o brucutu. E tem um areião aqui logo na saída, então vamos ver o que vai sair desse engodo. Vai dar bom, vai dar bom. O cara pilota muito bem, 4x4, vai dar super bom. A gente teve uma experiência com areião já em Botsuana, num parque nacional, que era uma areia muito profunda e lá a gente deu umas atoladas boas, né? Então é manter a velocidade constante, eu vou de reduzida, então vai dar tudo certo. Subestimada no areião no início, mas foi valiosíssimo um curso que nós fizemos de 4x4 com a empresa Keep Trekking. Tenho que falar que, olha, lembrei muito do treinamento, que a gente pôde conhecer melhor o brucutu e ter mais confiança. Continuamos agora aqui no segundo dia do Travessia do Cassino. É um dia que a gente imagina que vai exigir mais, né? O trecho do Concheiro, que todo mundo fala que é um trecho um pouquinho
mais complicado. Então o brucutu tava só aquecendo as patinhas. Só o esquenta do dia. Hoje eu senti o terreno bem mais instável. O que você está achando? De fato, hoje está bem mais instável. As condições mudaram bem. Ontem nós pegamos vento de sul, que é um vento ruim no quesito como o mar interage com essa faixa de areia. Hoje o vento está de oeste, ou seja, o vento está das dunas para cá. O que ele faz? Ele acaba trazendo mais areia para essa faixa de encontro com a água. Nós estamos agora próximo ao meio-dia e a gente sabe que agora é o pico da maré alta. Nós nos programamos para isso e que depois, agora do meio-dia, a maré vai baixar bastante até às 5h30. E é justamente o que a gente quer, essas condições que a gente quer para atravessar o Concheiro. A gente está aqui de frente com o farol do Albardão e fomos muito educadamente recebidos aqui pelo responsável, que nos deu as seguintes informações. Atualmente não é permitido entrar no farol, mas não é nem só por uma questão da pandemia. Eles fizeram uma adaptação e agora, para quem quiser visitar ou mesmo pedir alguma acomodação, precisa entrar em contato com através do site Sinalização Náutica do Sul. Entra lá, manda um e-mail, pede autorização, tanto para visitar quanto para pedir pernoite, caso a pessoa esteja fazendo o trajeto a pé. O farol do Albardão é o mais icônico de todos os faróis ao longo da travessia da Praia do Cassino. Ele foi construído em 1909 e tem 44 metros de altura. E chama muita atenção a pintura externa dele, né? Esse branco e preto entrelaçado, fazendo algo como próximo um xadrez. Esse farol, além de extremamente importante ainda para navegação, assim como todos os outros, todos os faróis estão operando, né? Bom, o diferencial do farol Albardão é justamente o que a Kaká já comentou. Aqui funciona uma base da Marinha, né? Então ele é todo protegido, toda uma estrutura aqui dentro. 2 oficiais da Marinha ficam responsáveis pela manutenção da estrutura. O farol ele é automático, ele funciona à base de um gerador de diesel, mas é necessário toda essa manutenção. Estamos oficialmente atravessando o Concheiro. Terreno bem instável, mas como o Rô já falou, a maré baixou. Então a gente está conseguindo andar aqui bem próximo de onde era a água da maré, que o terreno fica um pouquinho mais estável. E os próximos 60 quilômetros, atenção 100% para evitar atolar no Concheiro.
sinalização aqui, ó. Essa parte do concheiro não é brincadeira. Essa parte do concheiro é real o problema. Ó. Não. Agora a amarela não vai subir. Vai subir só depois das 5 da tarde. Não, mas nem de noite. Ainda arrumou esse cachorro que tava no meio. E vamos de novo, atolou de novo, agora na areia. Então aqui é o seguinte, a gente está tentando com a prancha de desatolamento e o guincho simultaneamente tirar ele de mais um buraco que a Sprinter afundou. Se Deus quiser eles vão conseguir passar. Bom, eles vão chegar no cassino hoje. Vai dar tudo certo pra eles, pra gente, vai dar tudo certo. E a gente deu uma paradinha porque o nosso carro também deu uma aquecidinha. Então o sensor de água mostrou ali 80 graus e a gente optou e tá sentindo bastante dificuldade aqui no terreno. Então nós optamos por parar, também reabastecer as nossas baterias. Comemos aqui um lanchinho, uma banana. Só para exemplificar um pouco melhor, falamos que o concheiro é ali a parte mais complicada da travessia do cassino. O concheiro ele tem uma extensão de dezenas de quilômetros, né? Mas aqui a gente consegue mostrar um pouco melhor. Então ela acaba variando muito entre essa parte mais quebradiça, então as conchas muito quebradas. Tem outros lugares as conchas um pouco mais inteiras. E o perigoso também, o que só soma aí essa complicação, é que muitas vezes, por entre esses grandes pedaços aqui de conchas, infiltra areia também. Então você acha que está passando num terreno firme e na verdade não está, porque claro, por ser aqui conchas, aqui não dá uma firmeza muito grande. Então o terreno fica muito mais, ó como facilmente com a minha mão eu consigo escavar aqui, ó. Tudo isso aqui é conchas, pedaços de concha. Imagina o pneu do carro tentando tracionar por aqui. Mas a gente sabe que passou o abardão vindo do cassino, não vai demorar muito, você vai sentir toda uma diferença no tracionamento e aí, atravessando o concheiro, tudo fica um pouco mais fácil. Eu estava dirigindo, vindo numa velocidade constante, quando de repente eu percebi que tinha isso aqui, ó, um degrau. E aí eu tava quase 50 por hora. Eu precisei frear, fez um buraco, porque a gente tá no concheiro. E agora o Rô vai tirar, a gente já deu uma tirada da areia com a pá e o Rô vai dar ré. Isso, Rogério. Boa. Chegamos na praia do Hermenegildo e tem uma placa ali, ó, proibido o trânsito de veículos automotores. Então a gente precisa sair. A gente contorna aqui por dentro da vila de Hermenegildo, que não pode circular pela praia, mas depois, passando a vila, a gente já retorna. Voltamos ao nosso habitat natural. Voltamos para a praia. É mole ou quer mais?
Chegamos no Moles do Chuí. Chegamos, cara, é uma emoção muito legal, muito bacana. Passamos aí emoções durante a travessia, principalmente no segundo dia, resgatamos outros viajantes. É uma emoção assim, a gente fica até sem palavras, sem exatamente... A gente vai digerir tudo isso, então a gente está muito orgulhoso de nós mesmos, a gente está muito feliz com o desempenho do Brucutu, a Ualia companheirona. É muita coisa, muito intenso, né? É. Foram 2 dias muito intensos, são muitas emoções, muitas situações. Então, bora comemorar! Bora! Café da Alemanha. É, da Alemanha, esse Da aqui. Alemanha. Esse óleo de girassol da Holanda, água da Indonésia, um suco da Argentina, aí um noodles aqui da China, aí a China domina aqui, né? Noodles, aí tem água, refrigerante, é a versão da Fanta, chinês. Temos esse... Aqui é tudo chinês, né? Essa parte aqui é tudo chinês, não, né? aqui é Indonésia, aqui eu não sei de onde é. Mas E ó, isso aqui, olha que é. interessante. Ah, isso aí é clássicas, boias, né? O É. pessoal coloca isso aí nas redes de pesca, são boias. Imagina, dessa aí deve ter um monte lá, né? Ah, é. Mas ó, isso porque a gente ficou ali alguns minutos coletando, né? Isso aqui foi uma amostra pequena perto, claro. Imagina, se a gente for voltar lá agora, tem outros produtos, né? Então o Com tempo certeza, todo, né? É uma com globalização Mas aí foi engraçado, de né? resíduos na praia, né? Foi engraçado, né? Muito. Fazer esse apanhado, dar uma olhadinha aqui, o que temos, né? Claro que a gente não vai levar, né? Tem gente que faz até coleção, que a gente sabe. É. A gente não vai levar, mas foi interessante ver aí, contribuir um pouquinho para tirar o lixo do meio ambiente e também fazer essa brincadeira de o que veio parar no litoral brasileiro, né? Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, deixem o like, comentem, compartilhem, para que a gente possa levar aí essa aventura para mais pessoas. Exato. E o próximo vídeo, não percam, porque tá bem animado e a gente vai fazer uma travessia vai ser o primeiro país depois do Brasil da nossa expedição, né? Então não percam.